Brasil é o segundo maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Controle de plantas daninhas trazem melhor resultado na agricultura. Secretário de Agricultura do Paraná fala sobre tecnologia da informação no agronegócio. E hoje é dia de festa, é dia do engenheiro agrônomo e também feriado, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é feriado no país, é dia da padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos vendo imagens, aliás, hoje na cidade de Aparecida, onde está o santuário, tem missa durante todo o dia. Essas imagens foram colhidas há pouco junto à TV Aparecida, que cedeu gentilmente as imagens do que aconteceu um pouco mais cedo. Está totalmente lotada, as cidades vizinhas também. O pessoal está por lá, está rezando, está acreditando bastante nas mudanças, acreditando em melhora para o país. E é um momento realmente muito importante para o Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. Mas também não é só o dia da Nossa Senhora Aparecida, hoje também é dia do engenheiro agrônomo. E para esse dia do engenheiro agrônomo, há pouco, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, enviou uma imagem junto com o staff do Ministério, falando a respeito da importância dos profissionais para o desenvolvimento do agronegócio. Estou aqui com o Joel, que é o presidente do Confea, o Rangel, que é o nosso secretário da SDA, e hoje nós temos uma notícia muito boa a todos os agricultores do Brasil inteiro. A partir de uma assinatura hoje, nós estamos empoderando os engenheiros agrônomos. Então, nós estamos hoje assinando aqui um protocolo, assinamos aqui um documento que vai fazer com que os engenheiros agrônomos possam daqui para frente definir qual é a mistura de tanque que pode ser feito na aplicação dos herbicidas e dos inseticidas. Portanto, é uma reivindicação muito antiga dos agricultores e com esse apoio então do Confea e da SDA, Ministério da Agricultura, nós conseguimos então fazer com que isso funcionasse hoje. Então, parabéns aos engenheiros agrônomos e parabéns aos agricultores que conseguiram avançar nessa matéria tão importante. Isso foi uma grande vitória, uma demanda do ministro Blairo Maggi desde sempre, e com a parceria então do CONFIA, que dá esse empoderamento à fiscalização da competência profissional e com as competências instituídas da SDA no processo de agrotóxicos no Brasil, a gente conseguiu então avançar nesse tema que era tão polêmico, mas que agora fica, obviamente, sobre a tutela da responsabilidade técnica do engenheiro agrônomo. Acho que é um momento histórico, nós podemos reconhecer todo o conhecimento, a capacidade técnica do engenheiro agrônomo e resolver esse problema dos agricultores, da sociedade, que é essa questão da mistura em tanques. Agradecemos aqui fortemente o Ministério da Agricultura, em especial o ministro, por podermos fazer essa parceria e resolver um problema da sociedade brasileira. E também aproveito para parabenizar todos os engenheiros agrônomos pelo dia de amanhã, 12 de outubro, que nós comemoramos aí a regulamentação da nossa profissão do engenheiro agrônomo em todo o Brasil. Muito bem, parabéns aqui, dá uma mão aqui. Está aí o ministro Maggi, também os técnicos comemorando, né? Foi decidido ontem. O que quer dizer isso? Que a responsabilidade pela mistura dos defensivos agrícolas, dos químicos para aplicação no campo, na agricultura, na pecuária brasileira, é responsabilidade do engenheiro agrônomo. Decisão que foi fechada ontem, conseguiu aprovação ontem e foi anunciada hoje. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, enviou a todos os interessados esse vídeo, que ficamos bastante contente também por essa valorização, essa decisão que tem que ser do profissional competente, no caso, engenheiro agrônomo. Um grande abraço a todos. Aliás, nessa edição da Agricultura BR tem várias entrevistas com agrônomos, com doutores em agronomia, que vão falar conosco durante toda esta edição. Por enquanto você fica com cotações de mercado. Vamos ver como é que está a cotação da saca de 60 quilos o milho.
Olha, eu vou conversar agora com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná e fomentador também da GTEC, Jorge Hiraiwa. E ele fala conosco a respeito de inovação tecnológica, de situações que mexem com conhecimento, porque traz um conhecimento novo para a agricultura, para a agropecuária. Como é que funciona isso, Jorge? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e também gostaria de deixar um agradecimento especial à Anshan, que propiciou a nossa vinda aqui para Campo Grande. A agricultura, o agronegócio, de maneira geral, ele já tem um aspecto que é multicultural, que ele traz uma série de informações diferentes, conhecimentos diferentes. Como é que é esse ambiente que o senhor propõe, esse ambiente que o senhor tem apresentado pelo país inteiro, inclusive? Tá. Veja, hoje quando a gente se pensa um pouco em inovação agro, aí já começa, drone, são as questões de maquinários de precisão. Mas, na realidade, a inovação ela ocorre em vários setores, né? Eu diria que nós somos um país extremamente inovador. Quando nós pegamos essa questão da conquista do cerrado aqui, principalmente o Mato Grossense, o goiano, no Brasil Central, onde a Embrapa, e junto com a sua engenharia genética, aí entra a biologia, conseguimos, e junto com a química, conseguimos dominar o cerrado e nos transformar num grande país importador para exportador de alimentos. E agora, mais recentemente, nós estamos numa geração numa fase, né, onde as outras engenharias também estão enxergando oportunidade no campo. Veja, há 3 anos atrás, 4 anos, a gente quase não ouvia falar na agricultura de, IoT no agro, né? Inteligência artificial, o algoritmo, né? Blockchains, eram e são palavras ainda, um tanto engenharia genética, são quanto palavras ainda não peculiar no nosso dia a dia no campo. Um pouco distante ainda. Exato, mas é impressionante como essa velocidade está ocorrendo e trazendo soluções, ou seja, as startups agro borbulhando aí no país todo, é muito importante que eles pensem sempre em levar eficiência para o campo, né? E nós, como eu sou agrônomo de formação, nós temos a mente aberta para dizer o quê? Sejam bem-vindos outras ciências. A ciência agrária, hoje, graças a Deus, está sendo socorrido por outras ciências que a gente não via. Secretário, esse ponto de vista ele é bem interessante porque o tempo todo o agronegócio, principalmente o produtor rural, que é a maior parte do nosso público que acompanha aqui o canal do Boi, ele está buscando melhorar suas margens, melhorar sua produtividade, seja ela em sacas, seja ela em arrobas, em quilos, se tem uma busca constante dessa melhoria. Tendo em vista que, se nós pegarmos projeções para o futuro, nós temos ali uma elevação na expectativa de exportação, mas preços internacionais que devem se manter os mesmos. Então, você precisa alargar margens. É a tecnologia que traz isso? Não tenha dúvida. Veja, de manhã agora eu estava em São Gabriel conversando com alguns produtores e ali me disseram que São Gabriel tem 120 mil hectares a área de cultivado de grãos na região de São Gabriel. Veja, isso não se pode aumentar mais. Por quê? Por questões principalmente ambientais, a questão de reserva legal e tal. Mas, a cada ano que passa, a expectativa agora é de 70 sacas por hectare, a média de produção, isso é fantástico. A cada ano que pega, a elevação vem vindo, tá? Ou seja, o campo nessa questão de variedades, através da engenharia genética, ele vem conseguindo produzir variedades que possam estar cada vez mais aumentando a produção. E nós estamos agora nessa fase de incorporar essas outras tecnologias, que aí são, de novo, as startups, né, que possam estar ajudando na eficiência do campo para que ele possa estar elevando esse patamar de 70, 80 e assim vai. E nós temos que buscar socorro a essas novas tecnologias para que eles possam estar ajudando-nos a enfrentar o que diz o mundo todo aí, né? Nessa questão aí de 9 bilhões de pessoas daqui a alguns anos,
como é que nós vamos alimentar esse povo todo se nós não temos mais como aumentar as nossas áreas, né? Bom, e essa experiência, né, principalmente essas startups, eu sempre lembro, né, que quando nós classificamos o agronegócio, no campo de pesquisa, quando falamos de ciência, falamos tanto do investimento público quanto do investimento privado, não há dúvida que quando falamos de ciência, dissertações, teses, nós estamos falando mais de agronegócio, que é onde mais pesquisa no país. Essas startups, principalmente vindo com outras formações, trabalhando com agronegócio, mas vindo de outras formações, ela tem crescido? Qual que é a experiência que o senhor tem lá no estado do Paraná? Olha, veja que interessante, há 3 anos atrás realizamos o primeiro Hackathon Agro e depois eu vim a saber que foi do país, tá? Eu diria assim, foi meio intuitivo, onde nós do agronegócio falamos, puxa, se faz para a saúde, faz para a fintech, se faz para a mobilidade urbana, por que não nós fazermos para o agro? Aí nós procuramos o Sebrae, procuramos o Senai e conseguimos o arranjo produtivo local de tecnologia. O grande diferencial de Londrina das outras regiões é que nós conseguimos conectar esses jovens que trabalham com TI, com jovens e pessoas que trazem as dores do agronegócio. Então, essa conexão que nós chamamos de ecossistema de inovação agro, que nós construímos em Londrina, já são 3 anos. Hoje nós posicionamos a região de Londrina como o maior berçário de startup agro do país. Ou seja, nós estamos exportando, por exemplo, a Exalc em Piracicaba é grande berço do conhecimento e tem grandes fundos lá que atuam na região. Nós já mandamos umas 3, 4 startups para serem acelerados lá e se desenvolverem lá. Ou seja, fica bem claro o posicionamento nosso. Mas aí que está, como é que nós conseguimos fazer isso? Porque nós trazemos jovens de outras ciências, né? Vem ciências biológicas, a engenharia química, engenharias, principalmente tecnologia. Ou seja, inclusive até eu diria que o paradigma, nós temos que, a nível de graduação agronômica também, eu até deixo um desafio para alguns professores e reitores começarem a ensinar programação para os agrônomos. Não que o agrônomo tenha que sair manjando Java, manjando COBOL, mas eles têm que sair de lá com uma noção de como vamos dizer, esse nerd que domina essas tecnologias, ele pode estar ajudando ele a formatar a busca de soluções para a dor que ele está tendo no agronegócio. Seria não saber executar exatamente, né, a linguagem Java, COBOL, mas saber o que ela é capaz de fazer. Exatamente. Como que ela pode contribuir para esse setor do agronegócio. Secretário, para encerrar aqui a nossa entrevista, nós temos essas experiências de Londrina, que o senhor acabou de falar, tem essa aplicação indo para outros lugares. Hoje nós temos alguns pontos no Brasil, digamos, algumas nuvens de trabalho, onde está mais propício ao desenvolvimento desse tipo de arranjo produtivo? Eu diria, foi uma oportunidade importante até, estava esquecendo de divulgar. Nós temos hoje uma plataforma que nós queremos transformá-la, que as startups possam estar interagindo com mentorias. De onde? Nós estamos denominando de agtechbrasil.com, agtschbrasil.com, que é o quê? A união das plataformas, ecossistemas de Piracicaba, Londrina e Cuiabá. Em Cuiabá, liderado pela AgriHub, Londrina pela SRP Valley, que é a nossa inovação, e a Exalctech. Ou seja, essas 3 interagindo, já estamos na prática interagindo, tá? E conecta as startups com as melhores mentorias. E nada impede de ter aqui uma iniciativa na região de Campo Grande. Eu estive agora, mês passado, em Esteio, região da Expo Inter, que é fantástica a exposição, e estava faltando esse braço. E, gente, eles têm lá o laboratório da SAP e o laboratório da IBM no lado deles, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês com um ativo desse, incentiva essa garotada a enxergar o agro com outro viés. Também, mês passado, eu estive no evento de Data Science da USP, da Poli, onde, puxa vida, na sala só tinha nerd. Mas desculpa, é brincadeira, no bom sentido. Eles até gostam de ser chamados de nerd. Com carinho, né? Mas é tamanha a avidez com que eles nos olhavam. Eu falei, eu agradeci, falei, puxa, que bacana que vocês estão olhando para o agro e trazendo o que vocês sabem melhor fazer, que são resolver os problemas.
e nós vamos encher vocês de problemas. Então, eu diria que tem iniciativas muito boas no país e a velocidade com que isso vem ganhando é fantástico. Eu não tenho dúvida que logo, logo nós teremos startups que vão ajudar muito a resolver o problema do agro brasileiro. Tá certo, secretário. Secretário, foi um prazer conversar com você aqui, foi uma conversa muito boa. Você fica convidado para sempre que estiver por aqui, visitar aqui o Canal do Boi para a gente poder conversar sobre tecnologia, conversar sobre inovação, principalmente, que eu sei que é um assunto que você gosta bastante. Com certeza, virei com prazer. Obrigado pela participação. Eu estou encerrando aqui a entrevista com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, fomentador da AGETEC. E essa é uma situação grave que... Olha, e para falar desse tema, plantas daninhas e também o que fazer antes, durante e depois do cultivo, principalmente da soja, eu converso aqui com Gisele Santos, ela que é professora no curso de agronomia da Uniderp e nos traz alguns detalhes, algumas dicas importantes. Gisele, um prazer recebê-la aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. E olha, essa questão das plantas daninhas, ela vem ano a ano, ou safra a safra, tendo uma resistência, podemos dizer assim, maior. O que tem acontecido? É antes, é durante, que tem feito com que as plantas daninhas tenham tido uma resistência maior aos combatentes que se usa no campo hoje? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando de um assunto que eu gosto muito, que são plantas daninhas. E realmente o cenário é esse, né? Cada ano a gente tem um número maior de plantas daninhas resistentes, né? E principalmente o glifosato. Esse é o cenário que nós temos hoje. Se nós pegarmos os gráficos de plantas daninhas resistentes no Brasil, isso cresce muito rápido. Por exemplo, buva, amargoso são as principais plantas daninhas resistentes que nós temos ao glifosato, entre outras que já estão surgindo. Foi um processo que aconteceu e a gente foi usando algumas ferramentas, alguns herbicidas e usando só aqueles herbicidas, né? Isso foi selecionando as plantas e aí elas se tornaram resistentes aos herbicidas, principalmente o glifosato. No caso do glifosato, que foi talvez o principal parceiro nos últimos anos, hoje ele não consegue ter esse grande efeito. Hoje nós temos no campo, em áreas de cultivo, maneiras de se combater essas invasoras, essas plantas daninhas de folha larga, de folha estreita. Como é que isso tem sido feito de uma maneira que fique mais econômico para o produtor rural? Porque senão ele acaba demandando muito mais de uma aplicação para conseguir fazer esse combate. Sim, hoje nós temos várias ferramentas que podem nos ajudar, né? Por exemplo, uma boa cobertura da palhada, né? A gente usar uma cobertura, fazer uma rotação de culturas, essa cobertura nos ajuda muito, principalmente impedindo que novas plantas venham a germinar, né? Porém, nós temos aquelas plantas que não precisam de luz para germinar, que é o caso do capim amargoso. A semente que está lá do capim amargoso não precisa de luz. Então, mesmo com aquela palhada, aquela semente vai vir. Porém, ela é importante no nosso sistema. Nesses casos, uma ferramenta que nós quase não conversamos e é importante é o uso do pré-emergente. O herbicida pré-emergente é fundamental. Então, o que nós podemos fazer? É associar a palhada, a rotação de cultura, né, junto com pré-emergentes. É um excelente controle onde a gente consegue diminuir esse banco de sementes, principalmente sementes de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Isso é algo que se faria agora, antes de iniciar o cultivo da soja, por exemplo? Exatamente. É o período que nós estamos agora, é fazer uma boa dessecação, né? Então, onde nós entramos com os produtos em pós-emergente da cultura para controlar aquelas plantas daninhas que já estão na área, e aí nós também aplicamos junto o herbicida pré-emergente que vai controlar aquela semente que está no solo. Hoje nós temos algum tipo de manejo, de controle, ou mesmo pensando assim em erradicar, que seria eficaz nas áreas de produção? Tem como controlar essas invasoras? De forma eficaz, totalmente eficaz? Eficaz que seja no controlar essa população de invasoras num sentido que não traga prejuízos muito elevados para as áreas de produção. Nós temos ferramentas sim. E de novo são manejos integrados, né? Realmente nós precisamos, primeiro ponto, começar essa dessecação antes do nosso plantio.
Tá? Então, o manejo antecipado das plantas daninhas é importante. Conseguimos fazer o plantio no limpo? Hoje nós conseguimos, né? Se nós começarmos essa dessecação antes do plantio, 20, 30 dias antes do plantio. E depois realizar mais algumas aplicações dentro da cultura, né? O mais importante que a gente precisa lembrar é que quando nós falamos de plantas daninhas, existe um período na cultura da soja, do milho ou do algodão que a gente precisa deixar livre das plantas daninhas. Então, se você realizar um manejo antecipado e correto, bom, plantar a cultura no limpo, você consegue evitar as perdas iniciais, que nós chamamos de mato competição inicial. Hoje, pelo que você tem visto nas áreas de produção, no seu estado, no Mato Grosso do Sul, o produtor tem conseguido fazer isso? Nas regiões mais sul do Mato Grosso do Sul, onde as chuvas começam um pouco mais cedo, tem condições de fazer sim, né? Ele consegue fazer esse manejo 20 dias antes do plantio. A gente precisa se programar, entender as plantas daninhas que nós temos na área. Regiões que a chuva demora um pouco mais, essa dessecação tende a acontecer 10, no máximo 15 dias. Mas o mais importante que a gente precisa entender é que se nós plantarmos essa cultura, soja, o milho, o que a gente for semear agora, e a dessecação não estiver bem realizada, nós já vamos começar perdendo. E nós não podemos perder para mato competição. Então, o mais importante é a gente realizar uma boa dessecação e fazer esse plantio no limpo. Hoje, tem como falar assim, no mapeamento nas áreas de produção de soja do Brasil, onde se tem um controle mais efetivo e até mesmo menos efetivo dessas invasoras? De forma geral, o que a gente observa? O sul do Brasil possui plantas daninhas mais resistentes ao glifosato. É um cenário muito próximo a isso. É a área mais tradicional também. É a área mais tradicional. Porém, eles começam com uma umidade de chuvas um pouco mais cedo, a gente consegue fazer um bom controle. Por exemplo, o inverno mais chuvoso, em agosto, para o sul do Brasil, a gente faz muito manejo outonal para uma buva, né? Já no Cerrado, regiões que a gente passa por um período de seca um pouco mais longo, a gente deixa essa dessecação mais próxima ao plantio. Então, existem as diferenças. O mais importante é conseguir fazer essa dessecação, nem que a gente coloque o plantio um pouquinho para frente, porque senão nós vamos perder para a mato competição. Você falou colocar o plantio um pouquinho para frente. Na última safra, 17-18, por enquanto a recorde em produtividade e também produção final, vários estados, ou os principais estados que produzem soja no Brasil, com exceção do Paraná, plantaram um pouquinho mais para frente por questão climática, mas isso acabou colaborando com uma série de fatores. Pode-se dizer também que ajudou a controlar e, de repente, melhorou a produtividade no campo? Em muitos casos, sim, porque você teve as primeiras chuvas, depois parou a chuva, certo? E aí aquele banco de sementes veio germinando, a gente conseguiu fazer uma boa dessecação em muitos casos. Lógico que não foi o único fator, né? Mas eu acredito que na última safra nós aprendemos muito. Nós voltamos a alguns conceitos que em algumas regiões nós havíamos esquecido, né? Muitas vezes a gente foca na safrinha, né? Pensa muito no período safrinha, mas lembrando, por exemplo, se a gente não realizar uma boa dessecação de um capim amargoso agora, né, nesse momento, ou antes do plantio, nós vamos conduzir esse capim amargoso dentro da cultura da soja durante a soja inteira. E ela vai nos prejudicar também no milho safrinha. Então, por isso da importância agora. É agora que a gente começa a manejar essa planta. Gisele, nós estamos no país inteiro. Olha só, alguns estados, aí eu vou colocar Mato Grosso e o estado do Paraná, principalmente, estão mais adiantados. Inclusive mais adiantados no plantio da soja do que vieram na safra passada. Nessas áreas onde o cultivo já começou, o que fazer quando você já está com a soja ocupando parte da área destinada ao cultivo da oleaginosa? Se a cultura já está estabelecida, nós já plantamos e foi feita alguma dessecação, porém está vindo um fluxo muito grande ainda de plantas daninhas, né? Temos soluções, temos ferramentas que são os principais herbicidas que nós utilizamos. Uma coisa que eu sempre falo nas palestras onde eu faço pelo Brasil, que mesmo a soja sendo RR ou sendo resistente ao glifosato, todos os herbicidas seletivos para a soja também funcionam, né? Nós temos excelentes ferramentas. Então, existe o controle, a gente consegue fazer o controle, porém, sempre lembrando que eu gosto de falar para os produtores, a soja ela precisa ficar no limpo nos primeiros dias, 7, 10, 15, 20 dias, ela precisa se manter no limpo.
Então, se ele deixar para fazer aquele controle dentro da cultura apenas, já perdeu ali em torno de 3, 4, 5 sacos por hectare. A competição já começou e ela vai perder espaço para a invasora. Já começou. Então, as perdas podem ser inúmeras, né? Por exemplo, que a gente estava falando do capim amargoso. Se você tiver de 1 a 3 plantas por metro quadrado, né, parece que não é nada, uma plantinha aqui, outra ali, você pode ter prejuízos de 25% a 40% da sua produção. Muito elevado. É muito elevado. Então, esperar um pouquinho, fazer um bom manejo na dessecação é excelente e precisamos fazer uma boa dessecação para evitar essas perdas. Tá certo, Gisele. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado o convite, fico à disposição. Tá certo, eu conversei com Gisele Santos, ela é professora de agronomia na Uniderp, Universidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E olha, tem grandes oportunidades por aqui no Canal do Boi. Daqui a pouco, a partir daqui a pouco mesmo, daqui às 13h30, 14 horas, temos um grande leilão de aniversário. Vai trazer muitos animais aqui em oferta para você, o 4º leilão de aniversário. Nós estamos vendo alguns reprodutores. É um leilão que vai ter animais para cria, recria e engorda, da raça Nelore principalmente, direto de Santo Antônio do Rio Verde, no estado de Goiás. São atrações que você vai poder acompanhar e fazer negócios na tarde de hoje, é claro que aqui pelo Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo, então você aproveita para entrar em contato conosco, mande foto, vídeo da sua produção, vai participar do leilão, comenta conosco, quer indicar entrevistas, assuntos, temas para as entrevistas aqui do Agricultura BR, manda também aquilo que você quer ver e entre em contato através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Tem o Twitter do Agricultura BR, tem a página também de Facebook, então você tem várias maneiras de entrar em contato conosco. Nós vamos para o intervalo, mas antes você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Aqui na Fazenda Flor Gaúcha, aqui no Aripuanã, a gente trabalha com a venda permanente de touros Nelore e touros da raça Brancos. A cada 60 a 90 dias é feita uma aplicação de fosfossal em todos eles. E também, quando é feita a desmama, também é feito fosfossal após 30 dias após a desmama, para melhorar um pouco aquelas percas que existem pós-desmama e desenvolver melhor os animais. Então, o resultado do que a gente está tendo é que vocês podem ver aqui no visual dos animais, ó, eles estão todos sadios e não tem animal assim debilitado, fraco, que dá para ver. Então, quem tiver com ideia de usar, pode usar o produto em animais de várias categorias. Aqui a gente usa até na IATF, em todas as vacas, no dia do implante, uma dose de 15 ml. E na bezerrada toda está fazendo, até em gado que vai para o confinamento ou para o semi-confinamento, que vai para engorda, está sendo usado bastante e está tendo bons resultados. Fosfosal em Aripuanã você encontra na Agroterra, Aripuanã, Mato Grosso, na Avenida 2 de Dezembro, 1024 Centro. Nos telefones 6635652525 e venha nos fazer uma visita e tomar um café conosco. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. E o Agricultura BR destaca a partir de agora informações importantes para você que é produtor rural. Vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre tecnologia e também investimentos no agronegócio. Para falar a respeito desse assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Jefferson Prestes, ele que é consultor em inovação, está aqui conosco. Jefferson, você trabalha bastante com tecnologia, é a sua área de atuação. Eu gostaria que, antes a gente entrar mesmo no assunto agronegócio e como trazer mais investidores para o setor, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de como que é a sua atuação, o que você faz. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, né? E nos últimos 2 anos, especificamente com blockchain.
né, uma tecnologia que traz muita segurança, transparência para transações mercantis, né, seja simples pagamentos, até mesmo como através dos contratos inteligentes, novas possibilidades de, por exemplo, fazer compras, investimentos futuros, como em commodities agrícolas. E me fala uma coisa, Jefferson, nesse cenário do blockchain, que é uma maneira de descentralizar, né? Você conseguir processos um pouco mais interessantes. Como é que o agronegócio ele consegue entrar nesse universo? Uma das coisas que a gente vem pesquisando e a gente vem trabalhando é para que a gente pudesse, digamos, tokenizar uma commodity agrícola. Ou seja... Aí o pessoal que está nos ouvindo falou tokenizar, vem de token, né? Token, exatamente. Como é que se traduz para o pessoal que está em casa? Isso, como é que ele funciona? É como se fosse uma representação, né, criptográfica e única, por exemplo, de uma saca de soja, de uma saca de milho, por exemplo. De uma arroba de boi. De uma arroba de boi, exatamente. Né? O grão é muito mais fácil, né? Porque é uma coisa bem tangível, né? Uma coisa única. Então, e aí quando a gente tokenizando esse ativo, essa commodity agrícola, a gente permite fazer negócios que a gente vence até barreiras internacionais. Porque a blockchain, como você bem disse, ela é uma rede mundial, né? E que com essa tecnologia, usando criptografia, pessoas podem fazer no mundo inteiro transações de maneira segura, né? Usando as criptomoedas. E me fala uma coisa, Jefferson, isso facilitaria vários tipos de negócio. No caso de alguns investimentos, por exemplo, você pode trazer investidores que tradicionalmente não investem no setor e que investem em outras situações, em outros tipos de negócio, mas que eles também consigam ganhar dinheiro no agronegócio e mais do que isso, recursos, isso representa para o produtor rural um recurso mais barato para financiamento de safra? Exatamente. Seria esse o pensamento? Exatamente. Uma das coisas que nós vemos trabalhando é justamente para empoderar o produtor rural. Como? Então, a partir do momento que, por exemplo, o produtor rural ele pode lançar mão de um instrumento que é a CPR financeira, né, que é um instrumento que está disponível ao produtor rural, ele pode aí tokenizar essa CPR e, a partir daí, essa CPR fica disponível para investidores do mundo inteiro, né, para que eles possam comprar. E as regras, né, de como vai ser vendida essa CPR, qual o prazo, qual, às vezes, por exemplo, um deságio, um prêmio que ele vai dar para o investidor, quem vai definir é o produtor rural. Por isso que nós falamos desse empoderamento, né? O produtor rural acaba tendo mais poder na hora de como financiar a sua safra. Isso faz com que se tenha uma mudança, né? Uma quebra de paradigma muito forte, principalmente no que se diz respeito à fonte de recursos para cada safra nova no Brasil. E muito provavelmente traz uma pressão diferente em relação à taxa de juros. Hoje, quais são os impedimentos ou aqueles desafios que precisam ser enfrentados para o Brasil começar a experimentar, ter uma experiência como essa? Como uma tecnologia muito nova, então hoje estão se fazendo, por exemplo, nós estamos construindo os primeiros smart contracts para isso. Até agora a gente nós não estamos encontrando grandes barreiras, principalmente do ponto de vista tecnológico. Agora vai ser realmente um trabalho de conscientização do produtor rural, por isso que é muito importante programas como o seu, né, para ajudar o produtor rural a conhecer esse instrumento, essa nova tecnologia, né? E a partir do momento que o produtor rural tomar parte disso, conhecer isso, ele vai poder lançar mão e aí começar a trazer melhores benefícios para ele, mais lucratividade na safra, no trabalho dele como um todo. Para encerrar, Jefferson, nós temos hoje alguma tradição, mesmo que fora do agronegócio, mas nos países, nós temos já alguma tradição nesse tipo de negócio? Olha, é muito inovador. Teve condições a partir de 2014, né? Exatamente, mas a tecnologia começou a ficar madura a partir de 2017. Eu acho que nisso vai ser uma grande oportunidade para o Brasil, porque nós estaremos inovando frente a outros países do mundo. Então, isso é algo novo e algo que a gente não tem que esperar sair primeiro em outros países para adotar. Acho que o Brasil pode tomar a dianteira nisso. Tá certo, esse é pioneiro. Jefferson, eu quero agradecer a sua participação aqui na Agricultura BR, no Canal do Boi. Muito obrigado pelo convite e até breve.
Tá certo, eu conversei aqui com Jefferson Prestes, ele que é consultor em inovação, falando sobre um tema bastante importante, muda bastante a maneira de se investir no agronegócio brasileiro. Professor Bono, como que tem sido a pesquisa, o trabalho, a atuação da universidade juntamente com os inoculantes no grupo, na universidade que o senhor atua? Fabiano, nós estamos trabalhando no curso de mestrado, né? Então algumas empresas têm a necessidade de validação das tecnologias que eles produzem. Então a universidade tem um amparo científico, né? Para trabalhar com esse produto a nível de campo, para testar esses produtos, para ver a eficiência agronômica desse produto. De posse desse resultado, né, essas empresas têm a condição de chegar no Ministério da Agricultura para registrar esse produto. Então, o papel da universidade aqui, basicamente, é um papel de verificar a eficiência agronômica desses produtos. É como se estivesse exercendo, professor, um tipo de diagnóstico em torno da capacidade de atuação do químico que está sendo aplicado no campo, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Fabiano. Vamos pegar assim, nós somos o validador das tecnologias, na realidade, né? Ou seja, nós vamos testar esse produto para ver se ele tem algum resultado agronômico, né? De posse disso, nós vamos dar um relatório, né? Um aval nosso, dizendo se esse produto aqui tem eficiência ou não tem eficiência, né? Ou seja, nós vamos validar ou não aquela tecnologia, ou aquele produto, aquele inoculante para essa empresa. Então, essas empresas precisam desses parceiros, que nós chamamos, né, parceiros tecnológicos, para validar esse produto. É uma exigência do Ministério da Agricultura, né, para nós, tá, para registrar esse produto. Então, ele fica com o registro provisório, né, após um certo período de renovação desse registro, esse produto que deu eficiência agronômica, o artigo, vai gerar um artigo científico que tem que ser publicado numa revista de circulação nacional, né? Então, não para na pesquisa. Ela tem que gerar um produto científico para ser registrado. Professor, uma questão até curiosa. Há níveis, quando os pesquisadores, os acadêmicos de mestrado na Uniderp, também outras instituições, testam, chegam à conclusão de que o produto é eficiente. Há níveis de eficiência num produto? Há indicativos, por exemplo, quando você tem algum tipo de problema de parte dos pesquisadores para o grupo empresarial que criou, o laboratório que criou esse produto? Sim, pode supor lá que eu testo um produto lá e deu uma eficiência lá de um aumento de produtividade, melhoria lá nas plantas lá de 10%, supor, né? Esse nível de 10% aqui é um valor que a empresa pega para se é vantagem ou não para ela, porque se tem um custo comercial, esse produto tem um valor comercial, né? Então, esse 10% tem que ser um valor que melhore a produtividade, que deixa lucro, né? Senão ele não tem como dizer, competitividade no mercado. Então, o nível de eficiência é importante. Não adianta lá aumentar 1%, 2% lá, se eu vou gastar 10 vezes mais para produzir aquele 1%, 2%. Então, não vou ter eficiência econômica. Ele pode ter uma pequena eficiência agronômica, mas não tem eficiência econômica. Então, esse valor de eficiência ele é importante porque vai dar uma ideia para a empresa, né, o quanto que eles vão melhorar. Tem que melhorar esse produto, né, ou se aquele nível de eficiência já está satisfatório para eles registrar o produto. Professor, antes de entrar no tema de como que o produtor rural ele é beneficiado com esse tipo de pesquisa, de teste no campus universitário, para o acadêmico de mestrado ou acadêmico de graduação, o que isso representa para ele em termos de experiência, em termos de desenvolvimento de ciência dentro dos bancos da faculdade? Bom, diante dos nossos acadêmicos, ele vai vivenciar uma pesquisa, né, desde o início, meio e fim dela, tá? Então, ele vai mostrar para ele como é que é a dificuldade de pesquisa, de resultado, né? E ele vai, como já tem um embasamento muito bom para a vida profissional, né? Para ver como é que chega esse produto a nível de produtor rural, né? Porque a gente sempre desenvolve com nossos acadêmicos lá a seguinte frase: nós temos que desenvolver o senso crítico dele. Então, uma pesquisa é um excelente laboratório para me desenvolver um senso crítico no meu estudante, né? Ele pensar, raciocinar, para ver como é que gera-se um produto, né? Porque o mercado está cheio de produtos, ele tem que saber selecionar a eficiência desse produto. Então, eu crio no meu acadêmico lá uma capacidade de raciocínio lógico dentro da parte de agronomia, de mestrado também, tá? E chegando no produtor rural, ou seja, ele vai saber
identificar um produto que tem eficiência agronômica de um outro que não tem eficiência agronômica. Então, ele vai ter um aparato tecnológico para recomendar lá fora. Então, ele tem um ganho fantástico isso aí. Doutor, eu vou misturar um pouco as coisas. A gente está falando mais especificamente de inoculantes, né, que é essa experiência que a Unidep tem nas suas áreas de pesquisa, mas assim, entregando um exemplo agora que é bem recente, né, falando de herbicida, principalmente no caso do glifosato, nos últimos anos veio perdendo a sua eficiência por conta de utilização mesmo, uma concentração muito forte. No caso do inoculante, da mesma dos testes, um produto ele pode ser, ele é retestado, tem regularidade de reteste, existe um reteste para produtos de tempos em tempos para verificar se ele continua com a mesma funcionalidade? Fabiano, vamos pensar da seguinte forma aqui, o inoculante é um organismo vivo, né, para nós aqui. Então, ele pode sofrer interação com o meio ambiente. Então, hoje ele pode tornar eficiente, daqui a uns dias não eficiente, em função que ele pode ser contaminado com outra bactéria, outro fungo do solo e pode ter mudado um pouco a sua eficiência. Por isso que é bom testar todos os anos esse produto, né? À medida que ele vai perdendo eficiência, né? Eu vou pegando tipos de micro-organismos, mas sem essa contaminação para jogar no mercado. Então, o mercado sempre tem que estar atento a isso, com qualquer produto químico, né? Embora o inoculante é um biológico, tá? Então, para não ter essa contaminação. Por isso que as empresas, quando detêm esses organismos, né, ela produz esse organismo no laboratório, né, e fornece ao produtor ele limpo, sem contaminante. Então, o produtor consegue ter um produto de alta qualidade. É para nós aqui, né? Então, a planta, às vezes, não tem essa capacidade de ter uma resistência tão forte assim. Ou seja, a diferença de uma planta em relação a um agroquímico é que o agroquímico tem uma planta lá que está sofrendo uma injúria. Né? Então, eu estou provocando ela. O organismo está ajudando a planta, então é um parceiro da planta. Se é um parceiro da planta, a planta não vai querer criar nenhum organismo resistente a ele, diferente dos agroquímicos. Tá certo, e o senhor já meio que responde essa próxima pergunta. Como é que essas pesquisas, como é que o resultado desse trabalho acaba chegando no produtor rural, na propriedade, na formação das lavouras brasileiras safra a safra? Bom, vai chegar na forma de um novo produto registrado para o Ministério da Agricultura. Todo produto que eu utilizo na soja hoje, seja inoculante, seja agroquímico, fertilizante, ele tem que estar registrado legalmente. Então chega lá para nós como produto, né? Ou chega com uma tecnologia para nós aqui, né? Só para a gente dar um pouquinho de benefício ao produtor rural, Fabiano. Vamos pegar o caso da soja aqui, uma historinha bem curta, tá? A soja, para produzir 1 tonelada de grãos, eu preciso de 80 kg de nitrogênio. A nossa média aqui do Brasil aqui são 3 toneladas por hectare, então eu precisaria de 240 kg de nitrogênio. Se eu transformar esses 240 kg de nitrogênio em produto, um produto aqui bem comum na nossa região, que é a ureia, seria 500 kg por hectare de ureia, que o produtor está deixando de aplicar, que os organismos estão favorecendo a soja. Então, o benefício disso, se nós projetarmos isso aqui para a área agrícola do Brasil, nós entramos em escala aí, uma escala aqui, vamos lá, fantástica, né? 35 milhões de hectares a 500 quilos, ou meia tonelada por hectare, né? Vamos transformar isso aqui em bilhões de reais que o produtor rural teria que estar gastando hoje na cultura da soja, para produzir a soja, nesses padrões que estamos hoje aqui, e os nossos inoculantes fazem isso de graça. Então, vamos pegar aqui, né? 17 bilhões hoje de reais, é um valor substancial, né? Imaginando que metade disso nós temos que importar, que nós importamos metade do nosso nitrogênio hoje, né? Estamos falando de uma divisa de 8 bilhões de reais. Não? Então, valores, né, que chamam um pouquinho a atenção para nós aqui. Esse benefício o produtor de soja hoje está tendo. Né? O que nós queremos aqui? Que esse benefício chegue a outras culturas. Feijão, milho, pastagem, né? Girassol, todas essas culturas de alto poder, de alta produção aqui. Mandioca, cana, né? Tem bons trabalhos em cana já. Então, nós temos um mundo para nós ganharmos aí em termos de eficiência ainda, né? Tendo como exemplo a soja. Então, o produtor rural, essas tecnologias trazem um monte de recursos para nós aqui de favorecimento do produtor rural, né? Para nós aqui. Isso aqui traz uma perspectiva assim, de crescimento fantástico na área de biotecnologia. Tá certo, professor Bono. Obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado.
E a Agricultura BR vai trazendo aí informações importantes e como que pode ser trabalhado, principalmente no campo, situações que dão oportunidades de melhores negócios, de melhor rentabilidade. Daqui a pouco a Agricultura BR volta, nós vamos para o intervalo comercial agora, você aproveita para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67996562266. Nós estamos ao vivo e eu lembro que daqui a pouco tem leilão, tem grande evento aqui pelo Canal do Boi, nós vamos ter um leilão de aniversário, vamos ter animais de corte em oferta, vamos ter reprodutores também, é daqui a pouco, direto do interior do estado de Goiás, você acompanha e faz seus negócios aqui pelo Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo, mas antes você fica com mais um Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Um resultado excelente que nós teve, que nós vinha correndo atrás há anos, por ser um gado registrado na fazenda, nós obteve um resultado bom na desmama, resultado que a gente ganhou com recurso do Fosfosal e ganho de peso, as consequências assim, que a gente perdia na hora da desmama, a gente conseguiu manter o peso do animal para fazer o animal ganhar peso na sequência da desmama. Touro que a gente tira das vacadas, que está sentido, você pode fazer que o resultado é ótimo também. Então vários setores da fazenda a gente usa ele. Indico para o amigo que está assistindo, indico para os clientes da Fazenda Marechal Rondon aqui de Juína, quando compra o touro, a gente indica que tem que fazer, que ajuda o animal, que não é só comprar e levar, tem que tratar do animal também. Fosfosal, aqui em Juína, Mato Grosso e região, você encontra na Agroterra, na Avenida dos Jambos, número 763N, com o telefone fixo 66-3566-2966. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. Olha, estamos ao vivo para todo o país, daqui a pouco tem evento, tem leilão aqui, leilão de aniversário pelo Canal do Boi, grande oferta de animais de corte, tem reprodutores também. Mas por aqui eu vou falar de um assunto muito sério e que está trazendo ali uma certa preocupação no Mato Grosso do Sul. O que acontece? Tem gente ali na chamada costa oeste do Mato Grosso do Sul, região de Três Lagoas, que tem feito o seguinte, não tem área para criação, mas tem animais, tem gados para criação. O que ele está fazendo? O que eles estão fazendo? Cortando cercas, normalmente de áreas onde há cultivo de florestas, e invadem com esses animais, e isso tem prejudicado e causado já alguns conflitos entre quem tem essas áreas de produção de floresta e celulose. Para falar a respeito deste assunto, eu recebi o representante da Associação dos Produtores de Floresta e Celulose do Mato Grosso do Sul e também um dos coordenadores da IAGRO, que é a Agência de Defesa Sanitária, Vegetal e Animal do Estado. Confira a entrevista. E essa é uma situação grave que tem trazido preocupação, porque o gado tem invadido áreas de reflorestamento, áreas de APP e que acabam trazendo um forte prejuízo. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto. Estou aqui com o Dito Mário, diretor executivo da Reflora MS, obrigado Dito, e com o Rubens Rondon da IAGRO, porque IAGRO e a Reflora tiveram que conversar para tentar achar alguma maneira de resolver essa questão. Então vamos expor um pouco melhor o problema. Vou começar aqui pelo Dito. Dito, os animais têm invadido essas áreas de reflorestamento. O que tem acontecido nessa região do estado do Mato Grosso do Sul? Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos diversas reclamações dos nossos associados, que são essas empresas que estão fazendo a floresta plantada para atender essas fábricas de celulose e outras fábricas que estão também chegando no estado, que é o caso do MDF e madeira para múltiplo uso. E o que está acontecendo é que, neste ano, devido a um problema maior, severo de pastagem para os animais, os proprietários que não têm realmente um lugar
fixo e adequado, começou a migrar esse gado para a área de reserva legal e também de APP. É onde você tem, nesta época do ano, devido às condições climáticas são favoráveis, você tem um pouco mais de comida para os animais. E aí, então, eles começaram a invadir. E isso é um problema grave, principalmente por causa da certificação que todas essas empresas têm, também porque danificam as cercas e há um prejuízo financeiro, né? Há gado que atravessa as estradas, principalmente à noite, causando acidentes e podendo até, inclusive, em rodovias federais e estaduais, que além das vicinais, e podendo causar problema, como já aconteceu vários problemas desses. Então, nós procuramos o órgão que é responsável pela sanidade animal, que este também é um grave problema, que, como o Dr. Rubens vai explicar, que se houver um problema qualquer de sanidade, o Estado inteiro fica impossibilitado de fazer o transporte de qualquer produto, como já aconteceu no passado. Então, a nossa grande preocupação é de orientar estas pessoas, esses proprietários, para que retirem esses animais e coloquem no lugar adequado, como é normal e regular para se fazer isso aí, como o Dr. Rubens vai explicar. Então, a nossa grande preocupação é com o bem-estar animal, que também, se não tem comida, ele está passando fome. Então, ele tem que providenciar. Quem quer ter um animal, ele tem que providenciar todas essas condições para que o animal tenha uma vida saudável. E aí, nós procuramos o IAGRO para a gente fazer, então, essa parceria, para a gente atuar em conjunto, para a gente resolver esse problema. Rubens, dentro desse cenário que o Dito acabou de trazer, a atuação, né, da IAGRO, da Defesa Sanitária, é muito importante para evitar um viés aí de um conflito maior entre as partes, né, entre quem está na propriedade, garantir também as preservações dessas APPs, dessas áreas de reserva e principalmente impedir que continue acontecendo isso. Como é que a IAGRO tem atuado? Bom, então, inicialmente é importante frisar que a IAGRO é o órgão estadual responsável pela sanidade do rebanho sul-mato-grossense, de todas as espécies animais. No caso aqui nós estamos falando de invasão de áreas por bovinos e até equídeos. Então, a IAGRO, nesse momento, principalmente, importante que a IAGRO, o Estado está caminhando para a retirada da vacinação contra a febre aftosa, até que isso se concretize, que está programado até 2021, finalizando em 2023, por enquanto os animais, a vacinação é uma ferramenta importante e que a IAGRO se preocupa com isso. E num sistema de defesa sanitária animal, o ponto inicial mais importante é o cadastro de uma propriedade. Então, para que um produtor ele possa ter animais, ele possa ser portador de bovinos, principalmente, como estamos falando, isso para qualquer espécie, mas como o bovino é a parte mais importante, impactante agora, esse produtor ele tem que ter um cadastro de propriedade rural, seja uma chácara, um sítio, uma fazenda mesmo, mas ele tem que ter essa propriedade cadastrada junto à Secretaria de Fazenda com um cadastro de ficha sanitária na IAGRO. Esse cadastro de ficha sanitária vai dar condições para que ele possa criar animais. Como que a IAGRO fornece esse cadastro para eles, fornece essa autorização? Fazendo uma vigilância, uma vistoria na propriedade dele, vendo se ele tem pasto suficiente para apacentar os animais, vendo se ele tem estrutura mínima para manejar esses animais, ou seja, um curral para vacinação, uma estrutura básica para que ele possa realmente ser um produtor, um portador de animais. Então, o cadastro é importantíssimo. Nesse caso aqui, quando o produtor ele deixa seus animais em uma área que não a dele, ele está irregular. Então, nessa situação, a IAGRO atua tentando levar, conscientizando esse produtor, esse proprietário, a transportar os seus animais para a sua área de direito. Se ele não fizer isso, ele está incorrendo numa penalidade.
essa penalidade, a Iagro pode combinar com multas, uma multa advertência ou multa pecuniária mesmo, e a partir do momento que o produtor ele não se justifica ou não comprova que aqueles animais que estão em determinada área, ele não comprova a posse dessa área, esses animais podem ser encaminhados até para um destino final, que é o abate sanitário. Aí, no caso, ele perde esses animais. Me diga uma coisa, Dito, o prejuízo que nós estamos vendo, pelo que eu estou ouvindo da nossa conversa aqui, é que nós temos o prejuízo ali da fazenda. Né? Primeiro, que você tem as cercas cortadas com uma certa frequência, tá? Mas você tem um prejuízo ambiental também grave, porque os animais são soltos de qualquer maneira em cima de áreas que seriam de reserva, áreas de APP. É isso que está acontecendo ali naquela... Pois então, Fabiano, além do que essas empresas que estão fazendo o reflorestamento, a maioria delas tem certificação, porque tem que atender à necessidade do mercado de celulose. E é uma cadeia de custódia todinha que tem que ser atendida com a certificação. E isto realmente agrava em muito o problema da certificação. E um proprietário que tem uma área plantada com floresta, se ele não tiver regularmente com a certificação, que é muito mais exigente do que qualquer órgão que possa existir de defesa, de conscientização, de qualquer tipo de inserção que eles possam estar fazendo, a certificação ela é mais exigente. Então, é fundamental que os produtores estejam rigorosamente em dia com todas as atribuições que têm e que merecem ser para a certificação. E isso pode dar uma penalidade, e isso pode ter problemas com o mercado dessa madeira, e tem toda a sequência na cadeia toda. E também o prejuízo que muitas vezes a regeneração da reserva legal, e o animal vem e acaba destruindo as árvores de material nativo, de madeira nativa, que estão se regenerando. E isso também é um prejuízo que vai demorar anos, às vezes, para se recompor. Fora o problema de que quando corta uma cerca e o animal vai para a estrada, já aconteceram vários acidentes de animais à noite e tendo problemas de acidente e causando graves problemas para o condutor de moto, de carro e assim por diante. Então, esta é a nossa grande preocupação, mas fundamentalmente a gente quer que essas pessoas se regularizem, como o Rubens estava falando, para que a gente tenha, assim, resolva o problema de uma maneira... Está fácil de resolver, é só esses proprietários terem o cadastro dele, ter a área dele, colocar esse gado lá e poder fazer a sua criação do animal normal. E eu acho que aqueles que não quiserem atender, esses sim, como o Dr. Rubens está falando, esses vão sofrer as sanções que a lei manda, porque a nossa preocupação forte, além do bem-estar animal, é com a sanidade, porque a sanidade, caso venha acontecer um outro problema aí que a gente não quer, todo o estado vai ser penalizado, em todas as cadeias. Não vai sair um caminhão de alface, não vai sair um caminhão de celulose, não vai sair um caminhão de milho, um caminhão de soja. Você imagina o prejuízo disso para o estado? E é por isso que então nós estamos tentando resolver da melhor maneira possível. Rubens, há histórico no Mato Grosso do Sul de situações semelhantes como essa, tanto sobre o aspecto de ocupar uma área, né, de uma outra propriedade, de um outro proprietário, e também esse fator, né, que é relativamente novo, de você ter algumas pessoas possivelmente fazendo produção rural sem ter registro e até sem ter a propriedade. Tem registro disso? Não, existe sim, existe histórico disso, e a gente procura atuar atendendo muitas vezes denúncias de produtores, de vizinhos que informam a Iagro de que certos animais estão sendo apacentados em área que não tenha um cadastro definido. Então, a gente faz uma vigilância nesse sentido e procura contactar com o proprietário, pedindo vamos dizer assim, que a gente não vai à revelia e toma uma atitude já imediata, uma atitude drástica. A gente estabelece um prazo, um acordo com o proprietário ou provável dono desses animais, para que ele se regularize.
para que ele cadastre esses animais. A partir do momento, aí depois de esgotadas as possibilidades, a gente vê que o produtor não toma a medida necessária, aí sim a gente vai para esse ponto mais extremista que eu falei. Agora, Fabiano, é interessante esse ponto que o Dito falou da certificação. Não é só a certificação de florestas que é importante. Hoje o mercado comprador de carne, a carne do Mato Grosso do Sul é uma das mais reivindicadas no mundo, é a carne do Mato Grosso do Sul. Os mercados importadores de carne eles estão cada vez mais exigentes. E, independente de ser área de reflorestamento ou não, área de floresta plantada, uma propriedade rural que não respeita as condições de sustentabilidade, de criação sustentável e bem-estar animal, como ele falou, essa propriedade está alijada o mais cedo possível do mercado internacional. O mercado comprador ele quer saber como que aquele boi está criado, se a reserva na própria fazenda onde ele está sendo criado, se existe área de reserva florestal, se existe área de reserva permanente, manancial de água, se está sendo respeitado ou não. Então, esses cuidados, eles têm que ter, independente de ser floresta ou não. E, assim, a importância da sanidade para a Iagro, ela independe do tamanho da área. Os prejuízos que podem acarretar para o Estado, um Estado que é livre de febre aftosa, no caso que a gente está falando em febre aftosa, livre de febre aftosa, hoje ainda com vacinação, os prejuízos que acarretam para o Estado, independe de ser uma área de 10 hectares com 30 ou 5 cabeças ou uma área de 10 mil hectares com 5 mil animais. Então, os cuidados sanitários são os mesmos, a gente tem que tomar as mesmas medidas. Vou fazer então as perguntas finais para vocês dois. Primeiro, quando que a atividade, Rubens, dessa fiscalização começa efetivamente na região e proprietários rurais que estejam identificando o problema, como é que eles fazem para avisar a Iagro? Então, nós tivemos uma reunião com os produtores, as empresas, lá, as fazendas que plantam a floresta, cultivam a floresta nessa região do estado. Nós tivemos uma reunião agora no mês de agosto, final né? de agosto. Lá em Três Lagoas, e a gente pediu que eles informem a Iagro, os escritórios da Iagro, os possíveis contatos para que a Iagro possa buscar para fazer uma primeira conversa com esses produtores, os possíveis donos dos animais que estão invadindo as áreas deles, as áreas particulares. A Iagro vai até esses produtores e dá um prazo pequeno para que eles retirem os animais da propriedade. Então, a gente dá esse prazo, a partir daí, esse produtor que está com esse gado nessa área irregular, né, entre aspas, irregular, ele já é passível de sofrer uma penalização e, a partir do momento que ele não atende a recomendação, como eu falei, a Iagro pode decidir para o encaminhamento dos animais para um abate sanitário, porque uma vez eles não estando na área que eles deveriam estar, eles estão de maneira irregular. Uma vez o produtor não regularizando essa situação, o Iagro fica, entre aspas, como de posse desses animais e a determinação técnica é o encaminhamento para o abate sanitário. Dito, como é que a Reflore tem orientado os seus associados e até aqueles que não são associados, mas de algum modo envolvidos também em questões como essa? Pois então, nós fizemos essa reunião, já encaminhamos algumas propriedades que estão realmente com gado invadido por gado de terceiros e o Iagro já fez algumas visitas, porque na verdade o que nós queremos é paz, é resolver o problema. Né? Agora, se infelizmente os proprietários desses animais não se resolverem a fazer o que é certo, infelizmente aí vão ter que sofrer as sanções, né? Mas eu acredito que também já começa um período de chuva um pouco melhor, já começa a ter um pouco mais de paz, talvez eles tenha já, porque o Iagro também, se ele não tem uma propriedade, ele pode se cadastrar numa determinada área, tem um certo instrumento dentro do Iagro para que ele possa se regularizar. Então é isso que nós queremos. Nós queremos é que eles continuem no processo da criação deles, mas
atendendo às normas de bem-estar animal, de sustentabilidade das propriedades, para evitar acidentes, para evitar tudo que a gente falou aqui e a gente possa ter realmente um bom convívio sem problema nenhum. É isso que nós queremos. Agora, vai ter que ser feito talvez uma campanha um pouco mais forte, mais educativa, até que esses que estão irregular se adequem às normas que o IAGRO exige. Tá certo, Ditumário. Ditumário, obrigado pela participação, obrigado, Rubens, também, por estar aqui conosco. Situação que é de preocupação, traz preocupação para essas áreas de produção no interior do estado de Mato Grosso do Sul. E vamos falar de oportunidades de investimentos. Você tem essa oportunidade em um leilão judicial que vai trazer uma usina, setor sucro-alcooleiro, em leilão na região nordeste do país. Quem fala sobre o assunto é Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. De acordo com a Associação dos Plantadores de Cana do Estado de Alagoas, Asplana, são esperados que sejam moídos 16 milhões de toneladas de cana. Com o início da safra, as primeiras toneladas de açúcar começaram a ser processadas pelas unidades industriais. De um total de 1 milhão de toneladas de açúcar produzidas no ciclo passado, mais de 870 mil toneladas foram do tipo VHP, ou seja, açúcar bruto destinado à exportação. Outra notícia que tem motivado os produtores de cana no estado de Alagoas é um estudo que identificou que para substituir 13,7% do petróleo consumido no mundo, é necessário aumentar a produção de cana-de-açúcar no território brasileiro, em áreas destinadas à produção de alimentos. Além disso, essa substituição pode ajudar a reduzir as emissões globais de dióxido de carbono em até 5,6% e impedir o aumento da temperatura no planeta, já que o etanol é menos poluente que a gasolina e outros combustíveis fósseis. Diante desta realidade mundial, aqui surge uma oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça deste leilão será realizada em 16 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas, também de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. O Fosfosal foi muito bom porque quando saímos da seca, eu tive
uma novilha aqui principalmente, até vi o resultado por ela, porque ela estava muito magra. E ela passou de um pasto mais ruim, veio para um pasto bom. Com 30 dias ela ainda estava magra ainda. Muito magra, assim, a ponto de eu ficar preocupado com ela, né? Eu peguei, ela estava vermifugada, estava limpas e não engordava. Aí depois com o fosfosal, essa novilha, com uma semana eu já comecei a ver a diferença nela já. Hoje a gente pode olhar ali e não consegue achar essa novilha mais. Porque realmente o fosfosal recuperou o score corporal dessa novilha e ela ficou muito bonita. Até o colega meu que trabalha aqui com a gente, o meu amigo Adriano, chegou um dia e falou assim pra mim assim, viu, Mal, o que você fez nesse gado aqui que fez essas bezerras virar novilha numa semana? Eu até achei bom ele falar porque o gado mais novo que estava aqui também começou a desenvolver mais, a pegar melhor score corporal e crescer também. Então foi muito bom. Saída da seca era o desafio desta propriedade. Consequentemente, vem a adaptação de dieta. Bruno, explica pra gente de que maneira a Fosfosal resolveu essa adaptação. Fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio do ciclo produtivo, como uma mudança de dieta. Os animais saem de uma condição de pastagem melhor e entram numa condição de pastagem não tão boa, então isso tende a perder score. Recomendamos sempre entrar com 10 ml de Fosfosal nessa mudança de dieta para manter o score desses animais e depois 10 ml para recuperar os animais nessa condição nova de pastagem. Então, na entrada e saída de mudança de pastagem, entrada e saída de seca, Fosfosal é um produto certo. Aumente a rentabilidade da sua propriedade também. Peça Fosfosal. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Só voltei para dar realmente um tchau para você, um bom final de semana. Hoje é feriado, dia da padroeira. E olha, então, você fica conosco, porque em instantes nós vamos ter o início, daqui a pouco, do grande leilão de aniversário. Mais de 2.000 animais para cria, recria e engorda, tem reprodutores também. Então, continue aqui pelo canal do Boi. Nós podemos voltar com a programação a qualquer momento, mas a partir daqui uns 10, 15 minutos, temos o leilão no ar e aí, ó, é bons negócios sempre aqui pelo canal do Boi. Então desejo a você uma ótima tarde, um grande final de semana, bons negócios e até segunda-feira.